Bom, pessoal, vamos então para a segunda parte da nossa aula de hoje. Eu falei nesta primeira aula um pouco sobre os hidrocarbonetos, os grupos desses hidrocarbonetos, só para a gente fazer uma revisão. Nesta parte agora eu falo especificadamente da semana 2 do teu PET. Então nós vamos falar aqui um pouco sobre a semana 2 do teu PET. O tema desta semana é funções orgânicas e nomenclatura de hidrocarbonetos, né? Então a gente avança um pouco mais aqui sobre o estudo dos hidrocarbonetos. Eu falo com vocês sobre os alcenos de cadeias ramificadas, aqueles que possuem os substituintes, tá? Bom, então tem um pouco desses conceitos básicos daqui no teu PET, né? Então é interessante que vocês façam uma leitura. E aqui eu tenho alguns exercícios sobre estes alcenos de cadeias ramificadas. Eu tenho um vídeo sobre nomenclatura de alcenos ramificados, né, pela produção do quadro oficial aqui, que é um canal no YouTube, falando sobre essas características desses alcenos de cadeias ramificadas e algumas dicas para nomeá-los, tá? Mas vamos aqui na aula do quadro que eu gravo aqui para vocês, sobre como eu faço para dar nome para um alceno de cadeias ramificadas. Ok? Depois eu faço alguma dessas questões aqui para a gente fechar essa aula de hoje. Então vamos aqui para o quadro branco. Então aqui eu tenho, pessoal, basicamente, dois exemplos para um hidrocarboneto de cadeia aberta e normal, e um exemplo 2 para hidrocarboneto de cadeia aberta e ramificada. Então a diferença destas duas cadeias aqui é que uma não tem ramificação, ou seja, ela é uma cadeia normal. E o que é mesmo uma cadeia normal? Vamos relembrar? Eu só encontro nesta cadeia carbonos primários e secundários. Carbono primário ele tem que estar ligado a um carbono somente, e carbono secundário tem que estar ligado a 2 carbonos, certo? Já a cadeia ramificada, ela tem pelo menos um carbono terciário, aqui ele, ó, ao terciário aqui. Este carbono aqui, ele está ligado a este, a este, que é o 2, e a este aqui de baixo, que é o 3. Então, este carbono é terciário. Se ele possui pelo menos um carbono terciário ou quaternário, ele é considerado uma cadeia carbônica ramificada. Então, beleza, já identificamos a diferença. E ele é um alceno. Lembra que na primeira aula eu caracterizei o que seria um alceno? Então, N significa que eu vou ter uma ligação dupla entre carbonos. Aqui está a ligação dupla entre carbonos. E no exemplo 2, aqui eu tenho a minha insaturação, ou seja, uma ligação dupla entre 2 carbonos. Então, são grupos dos alcenos. Para a cadeia carbônica de cadeia normal, é muito simples, igual eu demonstrei para vocês no exemplo anterior. Eu tenho que numerar estes carbonos, eu tenho que colocar números para estes carbonos, dando o menor número para estes carbonos insaturados. Então eu posso numerar, por exemplo, da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. Neste caso, é melhor eu numerar da esquerda para a direita. Por quê? Porque desta forma eu dou os menores números para os carbonos insaturados. Então, eles ficariam aqui entre o 2 e o 3. Ok? Então, beleza. Então, o nome é, primeiro eu conto os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, X. É o meu prefixo X. Então, eu tenho um X. Hífen. A minha insaturação está entre o carbono 1, ou o carbono 2, desculpe, e o 3. Quem pega fama é o carbono de menor número. Então, é o 2. Como é uma ligação dupla, lembra que eu tenho que colocar o infixo N. N. E ele faz parte de um hidrocarboneto. Então, se ele faz parte de um hidrocarboneto, eu coloco o finalzinho O. Então, o nome para esse composto ali de cima é o X2-eno. Tranquilo? Então, vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho agora uma cadeia ramificada. Então, agora eu tenho que, primeiro, marcar quem que é a cadeia principal e quem é o substituinte, quem que é
a minha ramificação. Então, sempre lembrando, a cadeia principal é aquela que traz o maior percurso de carbono. É como se eu estivesse percorrendo uma rua, e qual é o caminho mais longo que eu faço? Okay? Então, se aqui fosse uma rua, por exemplo, ó, eu poderia seguir essa direção. 1, 2, 3, é um caminho curto. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui um empate. Tá? Então, eu posso pegar, por exemplo, esta cadeia aqui de cima como a cadeia principal. Então, eu marco ela assim, ó. Faço uma marcação para identificar. Tá vendo que agora ficou fácil? Isto agora é uma ramificação que eu chamo de grupo substituinte. Eu tirei um hidrogênio e coloquei este grupo aqui. Então, existe uma tabela para os nomes destes grupos substituintes. Né? Eu já até passei para vocês aí na minha aula 1, da semana anterior, né? Aliás, da semana retrasada, falando sobre esses grupos ou estes substituintes. Então, cada um tem um nome. Então, se é um carbono que está anexado à cadeia principal, essa cadeia de cima aqui é a principal, né? E essa daqui é a minha ramificação. Então, cada ramificação tem um nome. O nome deste composto aqui tem a ver com a quantidade de carbono também. Ó. É um carbono, então se é um carbono, eu uso o prefixo met. Lembra que um carbono temos um prefixo met. Agora, como ele é um substituinte, ele está anexado à cadeia principal, a gente coloca um finalzinho aqui, il. Então, este grupo aqui é chamado de metil. Beleza? Agora eu tenho que numerar a cadeia. Eu vou colocar números primeiro numa ordem de hierarquia. Eu tenho que colocar primeiro o nome para carbonos onde estas duplas ligações estejam mais próximas do início. Então, por exemplo, se eu numerasse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu fosse da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4. Então, tem um empate com relação à posição dessa dupla ligação na cadeia. Mas aí eu tenho que analisar qual que é o critério desempate. O critério desempate é, esta ramificação ela está próxima de qual carbono? Então, se a gente observar aqui, né, está muito claro. A ramificação aqui ela está neste carbono, que é o segundo, né, da esquerda para a direita. Então, a minha numeração só pode ser essa aqui. Ó. Carbono 1, 2, vou colocar em azul para ficar mais fácil da gente enxergar. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha ramificação, o meu grupo metil, está anexado ao carbono 2. Então, eu tenho que indicar isso tudo. Então, a ordem para colocar o nome é, eu tenho que indicar aonde está o meu radical, ou a minha ramificação. Eu tenho que dizer o nome desta ramificação, desse substituinte, e o nome da cadeia principal. Então, tem uma ordem de hierarquia, tá? Então, primeiro, é o número aonde essa ramificação está. Então, é o 2. Ele está na posição de carbono de número 2. O nome deste substituinte é o metil. 2-metil. Não tem mais nenhum substituinte, então eu já coloco o nome da cadeia principal. Se eu tivesse um outro substituinte em algum outro local aqui, eu colocaria também antes do nome, mas em ordem alfabética. Esse nome tem uma inicial, né? O meu M. Então eu colocaria em ordem alfabética. Se eu tivesse um outro grupo, por exemplo, o etil, ele viria antes, tá? Mas como não tenho mais nenhum outro substituinte, a gente coloca o nome da cadeia principal. Então, cadeia principal, nós vimos aqui que eu tenho 6 carbonos. 6 carbonos a gente coloca X. Então, X. Ok? Aonde que está essa dupla ligação? No carbono 3. Beleza? E o finalzinho aqui da minha cadeia é o eno. 3-eno. Então, o nome do composto é 2-metil-X3-eno. Ok? Então, para as cadeias que são ramificadas, eu tenho que encontrar esta ordem de hierarquia. Então,
Então, primeiro passo que a gente faz, sempre fazendo esta análise geral, tá? Eu tenho que analisar qual que é a cadeia principal, que seria a maior sequência de carbonos. Eu tenho que analisar qual é a contagem desses carbonos na cadeia, sempre lembrando, o carbono que tiver presente esta dupla ligação, ele seria o meu indicador. Quanto mais próximo esta ligação dupla tiver no início da cadeia, aí eu sigo essa contagem. Então, primeiro é analisar onde está a ligação dupla. Então, neste caso aqui, né, existe um empate, tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. Mas o meu critério de desempate eu tenho uma ligação dupla, beleza, ela que é o meu indicador. Mas eu tenho uma ramificação? Se eu tenho uma ramificação, eu tenho que também dar os menores números para os carbonos com as ramificações, beleza? Aí, seguir a montagem desse nome. O número onde está essa ramificação, do carbono onde está essa ramificação, qual o nome desta ramificação e qual o nome da cadeia principal, beleza? Então vamos fazer então uma atividade aqui para a gente fechar essa aula. Então aqui eu tenho alguns exercícios, né? Aqui, por exemplo, ó. Qual das substâncias abaixo é um hidrocarboneto de cadeia carbônica aberta e com dupla ligação? Então, é o início da nossa aula de hoje. Lembra que cada grupo de hidrocarboneto, né, tem uma característica, e qual é o nome desse grupo que tem uma ligação dupla entre carbonos e essa cadeia aberta? Então, neste caso aqui, ó, a gente tem acetileno, eteno, tolueno, benzeno e antraceno. Esses nomes até vocês ainda não encontraram, nós não trabalhamos com esses grupos aqui ainda, né? Mas aqui no caso eu marcaria o eteno. Et, 2 carbonos, N, uma ligação dupla, e O é o hidrocarboneto. Então essa letra aí, esse número seria a letra B. Bom, e continuando aqui, eu tenho esta outra parte do exercício, ela está mostrando para vocês sobre o átomo de metilbenzeno. Esse metilbenzeno aqui, pessoal, nós vamos ainda falar sobre, é o do grupo dos hidrocarbonetos aromáticos, mas só para a gente fechar essa parte aí, eu vou ampliar aqui para vocês verem o que seria esse metilbenzeno. Tá? Então vamos aqui rapidinho aqui no quadro que já está até pronto aqui, ó. O metilbenzeno, então, é um hidrocarboneto aromático, ou seja, ele é uma cadeia fechada. Eu só vou encontrar 6 carbonos dentro de um anel, dentro de um ciclo, e eu tenho que ter ligações duplas e simples alternadas. Então, em preto, eu tenho o hidrocarboneto aromático chamado de benzeno, ok? Então, esse grupo aqui é chamado de benzeno. Eu tenho 6 átomos de carbonos dentro de um ciclo, com ligações duplas e simples alternadas entre carbonos. Então, não alguns autores consideram como se fosse um composto insaturado, mas ele é um grupo à parte, é o grupo dos aromáticos, tá? Que é o nosso 7º grupo que nós vimos ali naquela tabelinha. Agora, olha só, eu tenho um substituinte aqui, eu tirei um hidrogênio e coloquei um CH3. Lembra que o CH3 é o metil? Então esse é o metilbenzeno. Quantos carbonos eu tenho nesta cadeia inteira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nesta questão aí, eu tenho 7 átomos de carbono na cadeia, beleza? Então, a letra A, que é a resposta certa da questão 2. Eu tenho até outros exemplos para vocês tentarem fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à questão 3, à questão 4 e à questão 5, tá? É só entrar em contato comigo, que eu faço essa resolução e eu posto no grupo de vocês separadamente, no grupo do WhatsApp, que é rapidinho. Aí eu já retiro essas dúvidas, tá? Presentes. Beleza, pessoal? Então chegamos aí no finalzinho da segunda aula desta quinta-feira, dia 16 de julho. Semana que vem eu faço a semana 3, que é do grupo dos alcinos. Abração, pessoal. Até mais.